O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Estamos discutindo a renovação da mente e já cobrimos uma boa quantidade de informações. Essa manhã vamos continuar, vamos entrar mais na aplicação real, como você faz isso, e vamos levá-los a alguns dos processos. Primeiro devemos lembrar que, basicamente, como dissemos antes, o cérebro humano funciona de uma maneira que os dois lados são idênticos e se espelham, exceto que um trabalha do quadro geral aos pequenos detalhes e um trabalha dos detalhes ao quadro geral. O que estamos fazendo no processo é criar esses módulos que durarão um mês. Eu sei que leva apenas 21 dias. Geralmente, deixe-me detalhar isso bem rápido. Número 1, leva de 3 a 4 dias para você começar a mudar de direção. Depois disso, você está no caminho. Geralmente leva 21 dias para fazer ou quebrar um hábito, como as pessoas geralmente sabem. Essa é a fase inicial. Fazer ou quebrar um hábito. Não é a renovação da mente realmente, é só fazer algumas mudanças, mas é um processo. E você pode fazer isso, você pode começar a renovar sua mente e ter sua mente então renovada. Porém, muitas pessoas tentam fazer isso por 21 dias e depois fazem outra coisa ou vão para outro tópico ou outra coisa. E o que estamos vendo é que, na verdade, há uma razão pela qual não faremos 21 dias. Na verdade, faremos um conjunto de 30 dias, um módulo de 30 dias. Por quê? Porque depois, os 21 dias, agora você tem mais 8, 9 ou 10 dias que você pode reforçar e juntar tudo isso. E é aí que você vai, na verdade, é como se você criasse o seu próprio módulo dentro de você para juntar tudo isso em 10 dias. Então, você terá aproximadamente uns 21 dias do processo de aprendizado e implementação e em seguida terá 10 dias aproximadamente para tê-lo dentro de você e funcionar nele. O que vemos ser vital, ok? Não é uma questão de vamos corrigir isso e mover a próxima coisa e corrigir isso, porque assim não será real para você a ponto de você caminhar. Queremos ter certeza de que você tem pelo menos 10 dias para resolver isso naquele tópico e naquele módulo. Diríamos, a maneira que faremos isso, um dos módulos que estamos vendo, e há 21 deles, então poderíamos olhar para isso por algum tempo, mas, por exemplo, as palavras de Jesus, se vamos olhar para as palavras de Jesus, isso é o quadro geral, o que significa que precisamos trazê-lo do quadro geral para o detalhe, então estaremos olhando também no detalhe para o quadro geral, ok? Então, nas palavras de Jesus, vamos estudar as palavras de Jesus. Vamos pegar isso e depois vamos analisar em sessões individuais, com base no que geralmente definiríamos como tópicos, ok? Por exemplo, se nós estamos dizendo as palavras de Jesus, nós podemos saber que esse é o quadro geral, mas qual é o detalhe? O outro lado do cérebro seria o detalhe pegando e encaixando no quadro geral. Então, pelo detalhe, você começa a juntar essas coisas e é como um quebra-cabeça. Você tem todas as peças e você junta e vê o quadro geral. Então, o que faremos com isso? Teremos, por exemplo, um módulo que será baseado no que Jesus disse sobre fé, o que ele disse sobre medo, o que ele disse sobre isso, aquilo, e vamos olhar para cada coisa individualmente, e cada coisa será separada para que você possa ter em você e ser parte de você. É assim que você obtém a mente de Cristo, trabalhando em você. E também vamos ajudar a solidificar essas coisas em você, para que se torne parte de quem você é, porque já estão no seu espírito, mas queremos trazer para a sua mente. Amém?
É assim que faremos. O que devemos lembrar é que serão aproximadamente 21 dias de informação e aplicação. Então serão 10 dias do que eu diria de viver isso. Aplicar isso é onde você não está necessariamente estudando tanto quanto você estará revisando o que já fez. Mas você estará revisando, significa que você já as tem para você, se acomodando a elas, assimilando elas em você. A parte boa disso é que isso será dividido em duas partes, noite e manhã. A parte será escrita, mais parte será áudio, e o áudio tanto a escrita, tanto quanto o áudio, você os fará junto. Mas o bom é que também poderemos fazer isso de uma maneira que você possa ouvir no caminho para o trabalho, e o bom disso é que leva em média cerca de 7 minutos, uma vez por dia, mais 7 minutos, 2 vezes por dia. E vamos fazer isso, ok? Apenas 7 minutos. O que vamos fazer é... Você terá 7 minutos à noite e 7 minutos pela manhã da mesma coisa, do mesmo tópico. E então, na noite seguinte, você terá outra coisa que você vai ouvir por 7 minutos. Então, 7 minutos na manhã seguinte, você está ouvindo não exatamente a mesma coisa, mas essencialmente a mesma coisa. Um será do quadro geral para os detalhes, o outro dos detalhes para o quadro geral. Ok? E o melhor momento depois disso é fazer isso logo depois de acordar. Então você pode fazer isso enquanto dirige, você pode ouvi-lo de manhã enquanto dirige para o trabalho ou algo assim, mas o que eu sugiro é, vamos trazer isso para você aqui em um momento. O que eu sugiro é que você reserve um tempo para se acomodar e aplicar alguns dos procedimentos sobre os quais falaremos, que já mencionamos, onde estamos focados, onde temos concentração, onde estamos fazendo o que as pessoas estão chamando de pensamento profundo, pensamento focado. E você fará isso à noite. Você vai separar um tempo de 7 a 10 minutos, poderíamos dizer. Se você fizer 2 vezes ao dia, serão 14 minutos aproximadamente. Isso é mais curto do que um vídeo de comédia. Então você pode meditar à noite, se você quiser. Se fizer uma vez, ok. E depois pela manhã, quando se levantar, o mais rápido possível. Por 7 ou 14 minutos, o que for melhor, tecnicamente. Você poderia ouvir isso o dia todo. Você poderia reproduzir repetidamente o quanto quiser. Vai ser melhor. O que eu estou dizendo é que os 7 a 14 minutos é o mínimo. Certo? Se você puder fazer mais, maravilhoso. Mas você precisa se comprometer a fazer pelo menos isso. 7 minutos por dia. Vamos continuar. Estamos na página... Quem sabe? Estou na página 35, certo? Estamos na seção lá embaixo intitulada Meditação. Há muita conversa sobre meditação. Quando falamos sobre meditação bíblica, não estamos falando sobre meditação transcendental, ou meditação zen ou qualquer outra coisa. Estamos falando sobre meditação bíblica, como já disse ontem. E vou apenas repetir porque foi com o que terminamos ontem. A maioria das pessoas passa mais tempo da sua vida sendo coadjuvante quando deveria ser o maestro. Deus nos deu as partituras, mas a maioria das pessoas não toma isso como verdade. Todo mundo é um palco e nós somos os atores. Seja um ator e não um reator. Deus lhe deu o script da vida que Ele quer que você tenha. Pare de tentar ser espontâneo ou improvisar. Siga o script. Amém? É bem simples. Muito simples. 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de habilidade, de amor, que não pensa no que vai receber de volta. Ok? Lembra sobre a mente sã, disciplina, autocontrole? Isso mesmo. Isso é o que significa no grego original. Então, esse é o Espírito que Ele nos deu. Se você não tiver autocontrole, o Espírito de Deus não está trabalhando em você. Entende? Deus não obrigará você a fazer coisas. Ele influencia você e tenta fazer com que a sua vontade trabalhe com a vontade dEle para que você concorde com Ele. Então, você se alinhe com Ele e você faça o que Ele quer que você faça, ok?
Isso significa autocontrole. Isso significa que você está sendo governado por ele. Isso é autodisciplina. A essa altura, você tem que perceber que não está ouvindo o Espírito de Deus. Certo? Podemos ir mais longe com isso, mas não vamos nesse momento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Nós não vamos obter, não vamos conseguir um dia. Nós já temos. Pode ser que um dia você finalmente a acesse, mas você tem agora. E se você não acessa, não é culpa de Deus, é sua culpa, você entende? Você precisa perceber que a mente de Cristo está em você. Você nasceu de novo. E se você quiser saber se a mente de Cristo está em você, tudo o que você tem que fazer é abrir o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a mente do Espírito, é a mente de Cristo. E é para o que devemos renovar a nossa mente. É assim que Ele quer que trabalhemos e operamos. É muito simples. Alguém pode dizer, eu não sei a vontade de Deus, então você não sabe a Bíblia. É simples. Se você conhece a Bíblia, você conhece a vontade de Deus, ok? É simples assim. Vamos entrar no aspecto da meditação, de como meditar na Palavra de Deus. Bem rápido, uma das coisas que eu percebi quando eu estava crescendo, predominantemente no movimento da Palavra da Fé, porque eles eram os únicos que estavam tendo resultado em cura, e mesmo assim era cerca de 10, 11%, mas era melhor do que todos os outros. Quando eu estava procurando por cura, eu naturalmente fui levado a isso, mas a questão é, como comecei a estudar cura nessa área, uma das coisas que notei é que eles enfatizam constantemente a confissão da Palavra de Deus, coisas pelas quais eles mais foram criticados. Outra coisa que foi em excesso nas áreas financeiras. Novamente concordo que é um excesso em grande parte, mas o que temos que perceber é que, quando fui criado nisso e aprendi essas coisas, eles estavam fazendo mais, por favor entenda. Não estavam tecnicamente, verdadeiramente renovando a mente. Ok? Mas eles estavam fazendo tudo o que sabiam. E eles estavam mais perto da verdade bíblica de renovar a mente. Mais do que qualquer outro grupo de pessoas. Memorizar as Escrituras não é renovar a mente. Mas a maioria das pessoas da Palavra da Fé com quem eu estava associado, especialmente, estavam se movendo em direção a isso. E o bom é que eles tinham qualidades incríveis. Então eles sempre levavam você de volta para a palavra. Então eles sempre diriam, ok, você precisa confessar. Agora o problema foi que algumas das coisas legalistas começaram a chegar, onde você não podia nem admitir que precisava de oração para a cura ou algo do tipo. Isso foi um excesso, estava errado, não estava correto. Mas você conserta o que está incorreto e segue em frente. Mas eles eram bons sobre fazer você confessar a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus, para reconhecer que você não deveria estar falando nada contra a palavra de Deus. Qualidades incríveis. Eles ajudaram a incutir disciplina. Por quê? Porque a melhor disciplina que você pode obter é aprender a controlar sua língua. E eles foram inflexíveis sobre você controlar sua língua, certo? E eles tinham muitas boas qualidades. Eles tinham as áreas de confessar a palavra de Deus. É quase como se todos os elementos estivessem lá. Só que ninguém tinha realmente juntado tudo, mas basicamente tudo se resumia a continue. A verdadeira chave é, se você apenas continuar, as coisas vão acontecer. E você tem que continuar fazendo a coisa certa, porque se continuar fazendo, não vai te levar mais perto da liberdade, da verdade, ou onde Deus quer que você vá. Você tem que pegar essas peças e juntá-las. Não basta só fazer. Eles tinham grandes quantidades, mas não entendiam isso. E é isso que queremos ver. O que significa? Porque eles diziam, medite na palavra de Deus, e tinham definições disso, mas não entendiam como isso funcionava em conjunto com as Escrituras para poder fazer acontecer. Então essa é uma das coisas que queremos consertar. Queremos ter certeza do que estamos fazendo e do que estamos passando. Vamos ver a verdadeira meditação bíblica, Josué capítulo 1, verso 8. Esse livro da lei não se apartará da tua boca. Essa é a versão King James. Não pare de dizer a palavra de Deus. Quando está escrito, não se apartará da sua boca. Sua resposta automática seria, você quer dizer,
não deixar sair da minha boca? Quer dizer que eu deveria estar falando isso o tempo todo. Se fôssemos escrever isso hoje, nunca deixe que haja um momento em que a palavra de Deus não esteja na sua boca. Isso seria uma outra forma de falar a mesma coisa. Você deve sempre ter a palavra de Deus na sua boca. Esse livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditará dia e noite. Observe, se você fizer isso aqui está o que vai acontecer. A fim de que possas observar tudo e fazer de acordo com tudo o que está escrito. Se você meditar na palavra de Deus com precisão, você será capaz de fazer tudo o que está escrito. Entende? Tão claro quanto pode ser. Se você meditar na sua palavra dia e noite, você será capaz de fazer tudo o que ela diz para fazer. Isso é suficiente para que você possa ir para casa e fazer isso. Ok? Agora observe isso. Por que então você fará próspero o teu caminho? Quem vai fazer o teu caminho próspero? Você. Como? Meditando na palavra de Deus dia e noite. Ouviu isso? E serás bem-sucedido. Bem-sucedido. Então há duas coisas que você não pode culpar Deus se você não tiver. Se você não prosperar e se você não tiver bom sucesso. É porque você não meditou na palavra de Deus. Entende? Porque, Deus, por que você não me deixa trabalhar? Por que você não me deixa prosperar? Temos que perceber que há coisas que nós fazemos, há coisas que Deus faz, mas há coisas que nós fazemos. Não tenho eu ordenado, isso é bem forte. Eu estou te dizendo para fazer isso. Ok? Deus disse, sê forte e corajoso, não temas. Tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Ouviu isso? Essa é uma ótima promessa. Está aqui. Deveríamos meditar bem aqui. É o Antigo Testamento. Obviamente é hebraico. Eu escrevi para você e é o número 1897 do dicionário Strong, que significa ponderar, murmurar, significa falar quase que sussurrando. Essa está traduzida na versão King James como imaginar, meditar, até mesmo lamentar, rugir. Temos que falar baixinho, resmungando baixinho, rugindo alto. Você vê que a mesma palavra é traduzida dessas maneiras diferentes. Eu deveria dizer, certo? Significa agudo, o que significa forte, ok? Falar, estudar, conversar, proferir, essas são todas as maneiras como essa mesma palavra foi traduzida. Vamos ver isso daqui a pouco. Lembre-se, você pode querer sublinhar. Eu acho que não trouxe uma caneta. De qualquer maneira, você pode querer sublinhar bem aqui onde diz duas coisas. Murmurar e rugir, ok? Murmurar e rugir. Murmurar seria baixinho, falar baixinho, resmungar baixinho. Rugir, é claro, seria alto. Então observe, baixo e alto. Lembre-se dessas duas coisas. Voltaremos a isso em apenas um minuto. Salmo 1, capítulo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer do homem abençoado está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ok? Na sua lei medita dia e noite. Agora, sabemos que se você vai ser abençoado, você vai meditar na palavra de Deus dia e noite. Observe, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que isso significa? Ponderar, murmurar, falar baixinho, falar alto, conversar, proferir, falar. E ele medita dia e noite, então ele faz isso dia e noite. E isso significa literalmente o tempo todo. Mas também podemos identificar dia e noite pelo menos 2 vezes. Mas observe, vai além disso. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto na estação certa. Sua folha nunca murcha, e tudo aquilo que ele faz prospera. Novamente, já são 2 vezes que vemos isso, muito longe um do outro, Josué e Davi falando,
E ambos estão falando sobre os resultados de meditar na palavra de Deus. E ambos têm a ver com você prosperar. Agora, por favor, ouça, prosperar não é só sobre dinheiro, ok? Prosperar significa que você tem sucesso em tudo que Deus quer que você faça. De fato, poderíamos até dizer, e por favor, entenda, se você entender isso, você também terá uma ideia de como eu penso. Você pode não querer saber como eu penso, mas mesmo assim você vai. Quando você pensa em termos de bem, eu vou apenas dizer, como acabei de dizer, a verdadeira prosperidade é ter sucesso em tudo que Deus quer que você faça, e também diz que você será abençoado. E em tudo que colocar as suas mãos será próspero. Note que esses dois caminham juntos. Em outras palavras, em tudo que você colocar as mãos será abençoado. Ele também diz que você vai prosperar ou ter sucesso no que Ele tem para você. Então, algumas pessoas diriam, então eu posso colocar minha mão em qualquer coisa e eu serei abençoado? Sim, mas se você meditar na palavra de Deus, você não colocará a mão na coisa errada. E você colocará as mãos nas coisas que Deus quer que você faça. Então será abençoado, entende? Não é que você está separado dele. É aqui que as pessoas, Tony Robbins, toda a autoajuda, coisas com motivação para o sucesso, é aqui que isso entra. Eles pegam esses princípios, aplicam, mas eles tiram a parte de fazer o que Deus quer que você faça. E isso é humanismo. E a parte ruim é que muitas vezes eles vão até cruzar a linha e fazer você pensar que o que você quiser é o que Deus quer para você. É por isso que as pessoas, muitas vezes, você ouve pregadores o tempo todo. Se você liga a televisão, siga o seu sonho que está no seu coração, siga o sonho que Deus colocou no seu coração. Não siga apenas o sonho no seu coração, porque o seu sonho pode estar errado. Mas as pessoas agem como a pregação agora predominantemente é o que você quer fazer. Deus está lá para apoiá-lo, que você faça isso. E Ele está basicamente lá para te apoiar. Isso é definitivamente humanismo. Troca Deus com a criação, coloca a criação acima de Deus. Faz de Deus o servo da criação, em vez da criação ser a serva de Deus. Temos que manter isso direito, ok? Vamos continuar aqui no verso 3. Acabamos de dizer, e ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que produz seu fruto na estação certa, e sua folha nunca murcha, e tudo aquilo que ele faz prosperará. Agora, veja o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Cedo, a cada dia, te buscarei. Minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta onde não há água. Agora observe, entenda o que está acontecendo com Davi aqui, mas vou admitir isso também agora. Como dissemos antes, no Novo Testamento diz que se tivermos fome e sede, viremos até Jesus e Ele nos encherá. Se formos a Ele, não teremos mais fome ou sede. Temos que colocar essas duas coisas em conjunto. O incrível é que o seu cérebro está programado, número 1, para o amor automaticamente. Está programado dessa forma. Você tem que ser treinado para se conter, você tem que ser treinado, você tem que religar seu cérebro para não amar automaticamente. Você vê uma criança, elas veem alguém sofrendo e automaticamente vão até eles. Você está bem? Eles fazem isso automático. Você não tem que dizer a eles. Está neles. E você tem que dizer, não fale com estranhos, ensiná-los a ficar atentos. Só estou dizendo que está neles fazer isso. É que você não apenas deve estar programado para o amor. Você está programado desde o nascimento para ser viciado em Deus. Isso é um fato, e agora psicólogos seculares estão falando sobre isso. Eles não dirão que necessariamente é para Deus, mas eles dirão que todo ser humano está programado para ser literalmente viciado em algo. É por isso que ele diz aqui, cedo te buscarei, a minha alma tem sede de ti. É como se fosse um vício. Isso, em outras palavras, todas as manhãs eu tenho esse desejo.
Minha carne anseia. Isso é um vício. Quando sua carne anseia por algo, é um vício. E ele diz, fala sobre estar onde não há água, para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário, porque a tua bondade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Ele está nos dando como adorá-lo, como buscá-lo todas as manhãs. Essas são algumas coisas que você deveria fazer todas as manhãs. Ele diz cedo. Uma das melhores coisas que você pode fazer de manhã cedo é começar a aprender a dar o seu tempo, a dizimar o seu tempo, o que significa que o resto do dia você apenas faz o que quiser? Não, ok? Depois da caminhada com Ele, você caminha com Ele o resto do dia. Mas você reserva um tempo pela manhã, a primeira coisa, dar os primeiros frutos a Deus. Se você der as primícias e no final do dia você conclui seu dia também focado em Deus e meditando na sua palavra, eu estou lhe dizendo, seu sono vai mudar drasticamente. A sua vida vai mudar. Os pesadelos param, os sonhos ruins param, a insônia para, todas essas coisas acabam. Porque Deus quer que você vá dormir. Ele vai lidar com você enquanto você dorme também. E Ele quer que você tenha sono profundo para que Ele possa ter comunhão com você. E Ele vai ignorar a sua alma, porque sua mente vai desligar, diminuir a potência. Ele apenas diminui a potência. E Ele vai lidar com você enquanto você dorme também. Amém? Ok. Vamos fazer uma pausa bem rápida e voltaremos em poucos minutos. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.